Pode ser geração eleita, rompendo em fé? Estamos aqui em mais um episódio do GJCast. Seja nosso convidado e fique até o final para você absorver tudo que o Senhor tem para você, não é, Rony? Exatamente. Pastor Rony por aqui. É um prazer receber você aqui. Fique ligadinho. Tudo que vai acontecer nessa mesa. Aproveita, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Curte, comenta, porque isso ajuda ao YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então, você quer abençoar alguém? Envie esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Não deixa de se inscrever, porque a maior parte das pessoas que estão assistindo não se inscreve. E a forma de você contribuir para o reino e também com o nosso canal é se inscrevendo. Então, vai lá e nos ajude nesse projeto. E ative o sininho, não se esqueça, ajude essa obra a ser estendida, o reino de Deus. E nós estamos aqui com um convidado especial, um homem que tem revolucionado não só onde mora, mas sim aonde vai, que tem feito a diferença como líder, como homem de Deus e como pessoa e cidadão. Tenho um orgulho e prazer de apresentar Lucas Soares. E, gente, é um prazer poder estar aqui com vocês, com o Rony, com o Darby, com toda a equipe, com o Samuel, o Rafael, até o Douglas que está aqui no nosso bastidor, essa equipe maravilhosa que é o RVL. Então, eu fico muito feliz de coração mesmo, estou muito assim, radiante por estar aqui com vocês. É isso aí. Pessoal, o Lucas é alguém que também cresceu junto com a gente, né? Tem uma certa afinidade. Ele é membro junto com a gente lá no Ministério Manancial de Júbilo, faz parte do Louvor. Conta um pouquinho sobre a sua história, como que você encontrou Jesus. Na verdade, você nasceu no lar evangélico, né? E não se converteu, Se desviou. e não se desviou. Então isso é um grande testemunho. Eu costumo Pra dizer mim é o aqui, maior. eu costumo dizer aqui que o maior testemunho não é aquele que a gente sai e volta com uma história elaborante, mas sim quando você tá na presença do Senhor e nunca se afasta dele. Conta um pouquinho pra nós, como que foi o início, como é que você conseguiu se manter firme? Nossa, cara, olha pra você ver como é que começou toda a história. É igual, vocês sabem, eu nasci num lar cristão, mesmo antes de eu nascer, meu pai já era pastor. Já era pastor. Meu pai me conta assim que teve uma vez que um amigo dele, pastor também, é, ele comprou, na época tinha aqueles carrinhos de bebê que eram um dos mais caros do Brasil. Uou. Um dos mais caros do Brasil. Aí acabou que ele comprou e profetizou, falou com meu pai que ia dar ele esse carrinho de bebê que Eita, nasceria um pastor na família. Aleluia. Eita! Você acredita? Aí foi que, graças a Deus, eu via ao mundo, né? E nasci dentro da igreja, cara. Dentro da igreja, com meus 4 anos de idade, eu já pregava já. Eu lembro que com 4 anos de idade eu pregava 2 mensagens só. As únicas 2 que eu conhecia e que eu entendia mesmo, sabe? Que eu pregava. Toda vez que eu tinha oportunidade, tanto para pregar, ou para dar alguma saudação, ou então para dar qualquer conselho para alguém, assim, para conversar, era a palavra de Jonas, Oh. que era Jonas, e essa daqui é maravilhosa, que seria Apocalipse capítulo 12, Oh, a mulher e o profundo, dragão, hein? cara. Sério, 4 Catológico anos de fundo. com Apocalipse 4 anos, descomplicado. com 4 anos de idade já pregava. É claro que hoje, com a mentalidade que nós temos, assim, a gente é totalmente diferente, mas as únicas 2 mensagens que eu tinha a fundo, assim, foi essas 2 mensagens, que era Jonas e o Apocalipse 12, que é a mulher e o dragão, né? Sempre era assim. Então, 4 anos de idade, eu vivi atrás do altar, sabe? Sempre tive essa vida ativa na igreja. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive com Deus, cara, a primeira vez que eu falei assim, que no caso é a minha conversão, né? Que eu posso falar assim, cara, o que você se converteu? Tem gente, me converti do mundo das drogas, eu me converti desse mundo todo. A minha conversão foi com uma Dentro de casa. experiência real com Deus, que no caso eu jogava bola, com 4 anos de idade, eu tinha um time, né? Jogava bola e tudo mais, aí foi meu primeiro jogo também que eu ia ir. E para quem conhece lá na minha casa, lá no Industrial, tinha uma escola chamada Júlio Kubitschek lá em cima. Como eu era pequenininho, para mim era muito longe para mim ir para lá sozinho, era muito longe, era muito distante, né? Aí foi que eu chamei meu tio e falei assim, cara, ô tio, me leva lá, pelo amor de Deus, porque é meu primeiro jogo, cara, na minha carreira profissional. E eu sei lá, tipo assim, é como se fosse contrato Karnak, se eu ganhasse esse jogo, sabe? Meu primeiro jogo da minha vida. Eu falei, tio, você tem que me levar lá, porque senão eu vou perder, cara. Eu tava muito assim, eu tava
ficava muito elétrico com isso, sabe? Aí meu tio tinha um Fusca, cara. O Fusca dele por dentro era todo branco, com bolinha preta, aquela coisa mais ridícula do mundo. Olha que ele tá ouvindo isso, hein? Meu tio Moraes, eu te disse, E hoje é desculpa, moda mas eu tenho que falar, Tem que até fazer uma corte e mandar pra ele. Aí eu falei assim, tio Moraes, cara, você tem que me levar lá. E ele foi tentar ligar o Fusca não pegava por nada, Meu cara. Deus. 4 anos de idade, o Fusca não pegava por nada. Eu falei, meu Deus, eu vou perder o jogo, cara. Eu vou perder o jogo. E na época eu já pregava, eu já tinha essa experiência essa experiência assim, em questão de igreja, sabe? Aí eu falei assim, cara, eu vou perder meu jogo. Aí eu lembro que meu tio, ele empurrou o Fusca pra fora. Empurrou o Fusca pra fora. Eu fiquei na parte de trás, nos bancos de trás, e coloquei minhas 2 mãos sobre os bancos, assim, cara. Uou. De verdade. Coloquei minhas 2 mãos sobre os bancos, assim, e comecei a orar, falando que Deus, por favor, faça esse carro funcionar. Ligar. Esse Fusca liga, porque eu preciso do jogo. Eu sei que eu sei que o Senhor é comigo e tal. E eu comecei a orar, e eu lembro que na hora que eu comecei a orar, meu tio bateu a chave e funcionou, cara. Uou. O Fusca, e nós fomos pra lá, pra escola, e chegou lá na escola lá, eu fui de casa até na escola orando, sem parar, sem interrupção, sabe? E foi orando, pedindo pra Deus, não deixa esse Fusca parar no caminho, não, porque era morro subindo, cara. Era morro subindo, então eu falei, por favor, Deus, não deixa esse Fusca parar, não, eu preciso de jogar, cara, preciso jogar. Na hora que chegou lá na escola, chegou no jogo, eu perdi o jogo, na verdade, eu perdi, errei um pênalti, mas meu time conta que quando ele me deixou na escola, ele teve que voltar, né? E quando ele voltou, ele teve que voltar empurrando o Fusca, cara, porque o Fusca não pegou, velho. Claro, você parou de orar. Acredita? Então, com 4 anos de idade, foi assim, foi tudo que começou, tanto minha vida espiritual, quanto minha vida ministerial também. Então foi assim, meu início de tudo. Aí chegou um tempo que foi passando os anos, eu com as mesmas mensagens, Jonas e a mulher e o dragão, passando os anos, aí com 12 anos de idade, com 11 anos de idade, eu fui e me batizei. Essa história também é maravilhosa, porque meu pai, ele é uma grande referência para mim, biblicamente falando, como pai também, ele e minha mãe, pelo fato de ter me ensinado. E meu pai era aquele tipo de cara que reunia toda a família dentro de casa, sentava nós lá, as crianças, era 5, né? Já tinha uma igreja lá dentro. E todo mundo, a família toda como líder também, cara. Então, canta, prega, enfim. Aí meu pai reunia a família toda assim, falava assim, hoje é dia de nós aprendermos. E começava a pregar pra gente, reunia a família toda na sala e começava a falar da Bíblia pra gente. Então esse amor, essa paixão pela pregação veio daí, sabe? Meu pai sempre falava, quando a gente desobedecia ou então obedecia, ele falava que a desobediência, ela traz a maldição. Só que a obediência, ela quebra a maldição. Então eu fui criado desde os meus 4 anos de idade com isso na cabeça. De que a desobediência, ela vai trazer a maldição pra minha vida, cara. E a obediência, ela vai quebrar essa maldição. Entendeu? Aí foi passando o tempo, com 11 anos de idade, me batizei. Meu pai foi o que me deu o pré-batismo. Um dia de pré-batismo. Um dia, não foi tipo 6 meses. Um dia extenso, né? Foi um dia, mas um dia com meu pai, cara, pode ter certeza que foi assim, nossa, foi maravilhoso, foi incrível. E na época, graças a Deus, eu já entendi tudo. Ele até chegou a ameaçar nós da família, se vocês não batizar, vocês não vão sair mais de casa. Terrorista do gospel. É pressão total, Fê, pressão total. Aí eu batizei com 11 anos de idade. Eu lembro que no dia lá eu batizei na Vargem das Flores, tava chovendo, cara. No dia tava chovendo e foi algo assim marcante na minha vida. Porque com 11 anos de idade eu me batizei. Com 12 anos de idade entrou a parte do louvor na minha vida. Foi quando eu comecei a tocar o violão, né? Quando eu comecei a aprender, eu morava em Mauro Campos na época. Aí lá em Mauro Campos a prefeitura havia vaga para aqueles cursos, sabe? De violão assim, pra molecada, pra tudo mais. Só que chegou lá, o pessoal começava a tocar música do mundo, tá ligado? Aí eu cheguei e falei com o professor real, cara, eu tô aqui pra me aprender violão, só que eu só toco música da igreja, eu não quero aprender música do mundo, não. Então ele abriu essa sessão pra mim, entendeu? Ele ensinava todo mundo geral a mesma coisa. Eu não tenho nada contra, não, né? Falando mal. Cada um, né? Cada um tem Você foi ensinado, né? pra mim
Não julgo ninguém por causa disso, não. Só que foi uma escolha minha, foi uma decisão. Coração eu de fiz, Daniel, né? Não É. se contaminar. Essa daqui nós temos que parar pra nós comentar. Essa parte de Daniel é maravilhosa, cara. Porque Daniel é um exemplo pra gente, cara, Sim. de decisão. Jovem. Exemplo pra gente. Daniel tem. Olha o que o versículo fala assim. Olha o que o versículo fala. Que Daniel decidiu em seu coração não se contaminar, cara. E eu acho que um dos pilares pra gente poder ter essa vida constante com Deus, de não participar de nada no mundo durante muito tempo, de não se vangloriar ou ter alguns prazeres assim, é isso, cara. É a decisão de essa decisão de não querer se contaminar. E foi isso que eu propus na minha vida, sabe? Desde pequeno, cara. Desde pequeno não quis me contaminar. Não porque, porque traz alguma coisa. Não, cara. Foi decisão minha, pessoal. Não foi porque meu pai me obrigou. Não foi porque alguém me... sabe? Não foi por isso. Foi porque eu quis ter essa vida. Eu quis em ter que aprender uma música que não é edificante a mim. Eu quis aprender uma música que fosse edificante a mim, entendeu? Então, com 12 anos de idade, comecei a, a cantar, a tocar e tudo mais. E eu lembro que a primeira música que eu tenho na igreja, eu falei da minha primeira experiência espiritual com Deus, a minha caminhada nossa, só que a primeira música que eu tenho na igreja, eu lembro que foi aquela música Ele é a Glória. Eita. Sabe? A primeira música, 3 notinhas, né? 3 notinhas foi o padrão normal. Quando é pra quem é iniciante, é a música ideal pra aprender. Aí lá, Glória. Aí eu comecei a tocar. Eu lembro que eu tinha tanta vergonha, cara. Isso que tá acontecendo aqui comigo assim, é surreal, porque eu tinha tanta Quebrou a vergonha timidez, de né? falar que quando eu fui apresentar, eu virei de costa pra igreja. Eu... A primeira apresentação com o violão assim na igreja foi eu virei de costa e comecei a tocar de costa mesmo e o fogo caindo e aquele negócio todo. Só que aí foi começar a minha jornada dos dois, tanto pela pregação como pelo louvor. Aí depois de 2 anos, com 12 anos eu aprendi violão, com 14 anos já estava fazendo curso de obreiro já na igreja. Bem na igreja intenso, da né? fé. Bem, assim, uma vida assim, bem devota. Na época eu não trabalhava, né? Só estudava. Então, depois da escola, eu ia pra igreja. Ficava na igreja o dia todo praticamente. Ficava ensaiando as músicas, estudando. Eu fazia o curso de obreiro. Então, com 12 anos, fui separado. Com 14 anos, eu fui separado por corpo de obreiro. Então, eu já exercia, assim, o ministério muito com aquela responsabilidade muito grande, sabe? Então, assim, as pessoas, elas não conseguiam me ver como um adolescente. Eu não tive, entre aspas falando, essa parte na minha vida de não ter a igreja, sabe? As minhas brincadeiras eram o quê? Era ler. A Ler a Bíblia. Bíblia. As minhas brincadeiras era isso, sabe? Eu lembro que lá na escola também, cara, era surreal. Era surreal, porque eu via todo mundo brincando, o pessoal do fundo. Eu tentava de verdade ser uma pessoa do fundo da sala. De verdade, eu Do queria, fundão. sabe? Ser aquela pessoa descolada, assim, tá ligado? Aquela pessoa comunicativa e tudo mais, e ao redor com tanto de gente. Só que quando eu chegava lá, eu sem falar nada. Absolutamente nada. Eu, 14 anos de idade, cara. Eu sem falar nada. As pessoas falavam assim, cara, nós temos que parar de brincar porque o Lucas tá aqui. Eu... Forte. Aí, tipo assim, as pessoas que falavam palavrão perto de mim, as pessoas não falavam mais porque eu chegava no lugar. Eu não tô falando isso porque eu chegava, porque o Lucas, porque você tá doido. Por mais que eu não participei teoricamente de nada do mundo até hoje, mas isso não me impediu de pecar. Eu não sou perfeito, cara. Isso. Exatamente, eu peco sim, todos os dias, eu erro todos os dias. Só que é aquilo, é a decisão. E desde que eu me entendo por gente, eu decidi, assim, em meu coração, em ser uma pessoa diferente. Então eu chegava na escola, quando as pessoas me pediam conselho, né? Porque é aquilo, se você é da igreja assim, é legal, velho. Que se abre um leque, assim, pra você aconselhar as pessoas, assim, total diferente. As pessoas me pediam conselho, eu não conseguiria dar conselho de vida, cara. Nunca consegui isso até hoje. Até hoje eu tenho essa certa dificuldade de dar conselho de vida pra pessoa, de falar assim, cara, eu já passei por aí, eu já vivi isso, porque eu não vivi isso, tá ligado? Eu não sei, tipo assim, falar com uma pessoa que saiu das drogas e foi pra igreja. Eu não sei direcionar ela por esse caminho. Só que eu sei direcionar ela pela Bíblia. Porque foi o que eu aprendi desde o começo. Então, todas as vezes quando eu ia dar conselhos para as pessoas, todas as vezes quando eu ia conversar com alguém, eu citava
a Bíblia. É como se a pessoa falasse, cara, eu tô passando por essa dificuldade. Eu falei assim, cara, lá no Salmo 40, diz assim, esperei com paciência no Senhor, entendeu? Então foi assim, foi Então, algo assim. então esse é o melhor conselho que você pode dar pra alguém, né? Eu costumo dizer que muitas das vezes o nosso testemunho ele é legal. Mas quando nós damos o testemunho de Jesus, ele causa transformação. Então, quando a gente fala assim, cara, talvez eu não sei te dizer isso, mas Cristo pode, sempre apontando para ele, né? E isso traz, né, para a pessoa realmente a mudança, que é o nosso manual, né? Onde nós precisamos ter à luz das escrituras as nossas decisões, as nossas atitudes. E decidir isso para um jovem é difícil. Porque hoje o jovem ele quer zoar, ele quer curtir, né? Mas você se escolher se ser separado, ser nazireu, ser aquele que fala assim, não, velho, eu posso fazer isso, mas eu não quero, né? Isso traz uma tensão. E qual que foi a maior dificuldade que você achou de sempre se posicionar e ser visto como um homem de Deus? A maior dificuldade que eu achei foi que eu via todo mundo fazendo de tudo, sabe? E eu não conseguia, cara. Não consegui. Então, eu não consegui. Eu tenho uma certa dificuldade de comunicação, entendeu? Porque eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar do Lucas, sabe? Claro que eu não tô falando assim, eu não tenho que falar no sentido soberbo de falar, porque realmente, literalmente, eu não tenho o que falar de mim. Eu acho que, eu acho que quando Deus ele projetou eu lá, antes mesmo de eu nascer, quando Deus ele projetou isso, Deus ele falou assim, cara, você vai nascer pra você falar de mim. É isso que Esse é eu o plano tenho, perfeito. é isso que eu tenho na minha vida, sabe? Então, todas as vezes quando alguém me chamava pra conversar, ou roda de amigos, ou alguma coisa assim do tipo, cara, era surreal. Eu tinha a única coisa que eu falava era Bíblia. Quando eu entrava em assunto de igreja, aí eu conseguia me enturmar legal, porque eu falava das coisas, experiência de igreja. Eu não tenho experiência de mundo, mas de igreja eu tenho experiência pra dar. Entendeu? Eu conversei com o Davi, cara, esse tempo atrás nós fomos lá pro Rio de Janeiro e nós ficamos perdidos lá na praia, lá, né? Voltando pra casa de bicicleta. Aí acabou que, como tava muito longe da casa onde nós estávamos, então eu curtei quase minha vida toda. Curtei quase minha Contou o vida podcast toda. lá, né? Eu fiz um podcast sem câmera, só ligado com o Eu falei com ele, eu falei assim, Cuidado. aqui tem um podcast. Foi. Apesar de a gente olhar pro Lucas e ver que ele é muito novo, né? A gente não sabe o que ele carrega. E eu não sabia. E esse cara foi falando comigo tanto que ele já viveu sobre obra, sobre ministério. Falei assim, meu Deus, né? Nossa, velho. E porque, realmente, por conta disso, né? Porque você viveu sua vida inteirinha isso. E eu falei assim, não, a gente tem que gravar um podcast. E se tivesse uma câmera aqui, tinha dado vários likes. Não, realmente. Então, tipo assim, essa foi uma dificuldade muito, muito grande que eu tive de me aproximar das pessoas, sabe? Eu tinha essa dificuldade. Meu desejo, cara, era ter a comunicação que, tipo assim, o Samuel tem, cara, minha referência, assim, total, porque ele consegue se tomar aquele camaleão, sabe? Ele consegue se tomar, sabe? O Fael, vocês, cara, são referência pra mim, porque eu tenho essa dificuldade, entre aspas, essa dificuldade, sabe? Em questão de ter assunto pra conversar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é dificuldade, é um privilégio. Porque se a gente pudesse escolher, né, Davi? Decidir por Cristo do nascimento até hoje, essa seria também a nossa opção. Então, sempre olha pra esse lado, já é um conselho meu pra você. Sim, Sempre olha pra esse lado como um privilégio. Deus te separou desde o ventre e você está lá desde o início. sim, Isso sim. é um privilégio e não uma dificuldade. Eu olho pra Sim, trás e real. falo assim, cara, quanto tempo eu perdi, né, na ilusão desse mundo. Se eu tivesse me reconciliado antes, se eu tivesse aprendido antes, se eu tivesse escutado os conselhos do meu pai antes, né, hoje eu tava num nível muito maior do que aquilo que eu estou hoje. Não em cargo, mas sim em sua vida espiritual, sabe? Em sua maturidade em Cristo, né? Por estar mais próximo dele. Então eu olho esse testemunho como um dos maiores, da pessoa que se encontrou em Cristo. Sim, verdade. E foi assim, algo tão surreal na minha vida que aí foi as fases, né? Foi a parte da minha experiência espiritual com 4 anos de idade, a pregação, o louvor que entrou na minha vida, a separação pro corpo de obreiros, que foi com 14 anos. Aí com 15 anos, cara, já foi um passo a mais que eu dei. Porque como eu ficava estudando a Bíblia o dia todo,
eu ficava assim, o dia todo, literalmente, porque eu não fazia, não trabalhava na época, né? Ficava o dia todo estudando. Acabou que eu tive a oportunidade de poder lecionar na escola dominical, cara. Uou. Então, com 15 anos de idade, eu já era professor de escola dominical, sabe? Então, acaba que nós, para quem ensina, para quem lidera, é aquilo. Você aprende ensinando. Isso. É isso, cara. É. É isso. Você não ensina porque você sabe alguma coisa. Não, cara, você ensina porque Deus tá te ensinando. Sabe? Deus tem certas maneiras de trabalhar. Tem pessoas que aprendem ensinando, cara. Que é o que Deus fez com a gente, né? Então, com 15 anos de idade, eu já lecionava a escola dominical e era surreal, cara. Surreal, porque na época tinha a Vigília da Lagoinha no sábado. E a Vigília da Lagoinha, pra quem não sabe, começa às 11 horas e vai até 6 horas da manhã. Só que 9 horas da manhã tinha escola dominical no domingo, sabe? Então é uma virada pro Senhor. Nossa, cara, nós virava a noite lá na vigília da Lagoinha e tinha que lecionar na escola dominical e você dava aula pingando, sabe? Sem saber, trocando as palavras, trocando tudo. Então foi assim, foi uma vida assim, muito devota a Deus, sabe? É claro que pelo fato de eu ter essa vida devota, isso não significa que eu sou alguma coisa. Nada. Não significa isso. Porque é aquilo. Porque as pessoas acham que pelo muito fazer que as pessoas são. Não, cara. Não tem nada a ver sobre você estar na igreja de segunda a segunda ou se você lê a Bíblia o dia todo. Não tem nada a ver com isso. É quem você decide ser. Oh. E isso é uma das coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida em questão de liderança. É que Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de liderança. Sim, com certeza. Foi Jesus, Moisés, só que Jesus, cara, lá em Filipenses, até separei aqui pra gente ler, separei esse daqui não tem no Google. Esse daqui não tem no Google, não. Se eles não pegar, nós vamos embora. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave, vai acabar o Lucas? podcast agora. Ah, é. Cadê a chave? Rafael, liga lá o carro lá, Rafael. Lê. Vamos ligar o carro pra nós ir embora, vocês não pegar. Olha só, até separei aqui. Isso daqui foi uma base, assim, que eu tirei pra minha vida toda, como pelo fato de eu estar na frente de algum tipo de trabalho da igreja, foi em quem eu me baseei, sabe? E tá lá em Filipenses 2, eu vou ler o versículo 8 e o versículo 9. Olha que lindo, cara, olha que maravilhoso. Olha o que diz lá, Filipenses 2, olha o versículo 8 e 9. Ó, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, uma morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha que incrível que diz aqui. Aqui é a liderança de Jesus, ela tem dois princípios básicos de que aqui fala quem Jesus é. Oh. Isso é princípio básico para se você quer ter uma raiz mais forte, se você quer ter uma vida devota ao Senhor, sem ter que se contaminar, é princípio básico. É princípio básico, saber quem que você é. Porque eu acho que pior do que a morte é você ter uma vida sem propósito. Uou. Forte. Isso é chave, cara. Isso é chave. É preferível a gente morrer. A morte, se você morrer sabendo quem que você é, você sabe para onde que você vai. Só que se você vive uma vida sem propósito e você morre, você não sabe para onde que você vai. Então é preferível nós morrermos do que viver aqui nessa terra sem ter o propósito. Então Jesus, ele sabia quem que ele era. É o princípio número 1, básico de liderança. É você saber quem que você é. Eu não tô falando você saber quem que você é dentro da igreja só não. Porque é muito fácil falar, cara, eu sou o quê? Eu sou levita. Eu toco, eu canto. Ligado? Não quem que você é dentro da sua casa. Quem que você é como esposo? Quem que você é como filho? Quem que você é como aluno lá dentro da sua escola? Quem que você é como funcionário dentro da sua empresa? Entendeu? Quando você
coloca isso como princípio na sua vida, você começa a ser líder. Não tô falando que você tem que liderar milhões de pessoas, que é o nosso objetivo, é lógico que é o nosso objetivo, mas um princípio que você tem que carregar, quem que eu sou. Entendeu? E o segundo princípio é o quê? A humildade. É os dois princípios que eu carrego comigo. É você saber quem que você é em Cristo e a humildade. Porque quando você sabe quem que você é, automaticamente as bestas correm atrás de você, cara. Automaticamente os olhos começam a te ver. Todo mundo te vê. Todo mundo te vê. Você não tem como se esconder, qualquer lugar que você for, cara. Se você sabe quem que você é, você consegue influenciar pessoas. E isso é um princípio básico pro sucesso na vida, cara. Pro sucesso na vida. Você não tem que ser influenciado por alguém, você tem que começar a influenciar pessoas. E Jesus era a pessoa que carregava para ele. Ele, qualquer lugar que ele ia, ele carregava a multidão, tanto para ir como para quem já estava lá. Já tinha uma multidão esperando Jesus lá. Olha só que Jesus, cara, a humildade de Jesus é totalmente diferente da nossa humildade. E Cristo, ele tem uma personalidade totalmente. E eu falo isso como, eu não falo Cristo como com todo o teu poder, não, como um homem aqui na terra. Jesus, ele veio aqui como homem ele nos ensinou, tem esses dois princípios, de quem nós somos e a nossa humildade. Porque olha aqui que diz o versículo, aqui diz assim que ele deixou, cara, ele não quis ter como usurpação ser igual a Deus. Ele deixou toda a tua glória, deixou todo o teu poder para vir habitar aqui na terra como um de nós. Então isso é o que? É humildade, porque é aquilo. Quando a gente ganha o poder, eu aprendi isso, foi com um professor meu, lá na escola, na época do ensino médio, ele falou assim, Lucas, você quer conhecer um homem? Dá ele dinheiro, dá ele poder, que você vai conhecer o homem. Só que com Jesus é totalmente diferente, cara. Jesus, o jeito dele se portar como líder, ele sabia quem que ele era. Ele sabia o poder que ele tinha. Ele sabia para que ele veio. Isso é interessante você dizer isso, porque antes da gente querer pregar para multidões ou querer falar de algo, a gente tem que ter certeza da nossa identidade. Porque o que o mundo mais faz é tirar a nossa identidade. Você pode sair para fora aí. O que o mundo vai sempre dizer é o que você não é, o que você não consegue, aquilo que você não pode. Jesus mesmo, né? Os fariseus diziam, uai, você expulsa o demônio porque você é Deus Ebu. Aí você vê, tentando tirar a identidade que ele era. Só que quando você está firmado em Cristo e sabe para onde vai, não tem vento de doutrina que te leve ou falso ensinamento que te carregue. Por quê? Porque você entendeu quem você é. Você entendeu para onde você vai. Então, o mundo, ele não vai te influenciar. É igual você foi ensinado em casa. E quando você chegou no mundo externo, é por isso que o pai, ele tem um poder fundamental na vida do filho. Porque se ele tem o ensinamento dele dentro de casa e ele sai para fora, aquilo externo não vai entrar dentro dele. Eu vi um podcast, o cara falando, ele disse assim, que com um filho muçulmano lá em Londres, eles têm uma escola, que o aluno ele vai e ele fica lá na escola durante 10 anos. E ele volta depois de formado. E ele disse que lá tem os ensinamentos de Cristo, de John Wesley, né, de Edward, que lá, porque a Inglaterra ela tem esse avivamento, né? E nas escolas são ensinados. E todo final de culto, de aula, no final tinha um culto. E ele disse que lá sempre tem pessoas muçulmanas, né? Sim. Que é refugiados. E ele achava incrível, porque não tinha testemunho de muçulmano ser convertido. Por quê? Porque lá atrás, o pai muçulmano, ele pega o filho e ele ensina quais são as doutrinas, quais são as regras, quais são tudo. E quando esse filho, ele é enviado por 10 anos, e ele volta ainda acreditando naquilo que o pai falou. Por quê? Porque a influência de dentro de casa é maior do que está no mundo. Mas o problema hoje é que os pais não ensinam e enviam os filhos. Quando eles chegam lá, irmão, primeiro dia de faculdade de um filho, ele já volta, uai, será que Deus existe? Yeah. Por quê? Porque o mundo externo começa a influenciar ele. Por quê? Porque ele não tem uma base. Foi o que Deus fez com Cristo. Ó, vem pro deserto, 40 dias, que eu vou te ensinar quem eu sou. Para que quando você chegar lá fora, nada do externo possa influenciar quem você é em Cristo. E é isso que você disse, né? Que possa haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
por não usurpação, tomar o lugar de Deus, mas se humilhou, tomando uma forma de homem, Sim. submetendo uma morte de cruz. Então, quando nós temos a nossa identidade, eu acho que é muito mais fácil a gente não se perder. Você até pregou sobre isso, né? Sobre aquele que não tem uma direção, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve, realmente, realmente. E é surreal isso tudo, por quê? Porque Cristo, ele nos ensina isso, cara. Cristo, ele sabia quem que ele era. Ele sabia o poder que ele tinha. Só que ele foi humilde o suficiente de deixar toda a tua glória e habitar aqui na terra como um de nós, cara. Ele, ele sentiu, sabe? Ele sentiu todas as emoções que eu e você sente hoje. Tudo que nós sentimos carnalmente, Cristo ele sentiu também. Só que a diferença é que Cristo sabia quem que ele era. Eu aprendi também essa diferença da fama e do sucesso, cara. Porque a fama te obriga a mostrar para as pessoas. O sucesso não. Faz com que as pessoas te vejam. É totalmente diferente. Olha, Cristo também nos ensina. Olha que legal. Alguns dos milagres de Cristo, algumas histórias dizem assim que Cristo, quando terminava de operar o milagre, terminava de fazer toda aquela maravilha, Cristo falava com as pessoas assim: não fala com ninguém quem que fez isso. Não, não precisa. Não precisa de falar. Só que por mais que Cristo ele falasse com as pessoas que não precisava falar o que ele fez, as pessoas contavam sobre ele. E isso é um Porque grande não tinha como segredo. esconder, né? É o grande segredo do sucesso. Não é por muito da gente falar, não é por muito da gente mostrar, cara, não é eu falar com as pessoas, cara, eu vivi minha vida toda na igreja. Eu não tenho que falar isso, eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Uou. As pessoas têm que ver isso em minhas atitudes, sabe? Então, quando você entende esses dois princípios de quem que você é e a humildade, isso te leva para o sucesso e não para uma fama, porque a fama ela vai passar, ela acaba, só que o sucesso nunca acaba. O sucesso da sua família, ele nunca acaba. Às vezes as pessoas vivem por momentos. De verdade, as pessoas vivem por momentos. Por quê? Porque a conexão que elas têm com Deus é pelos sentimentos que ela vive no momento. Se eu tô triste, tem pessoas que servem a Deus quando ela tá triste. Só que quando ela consegue um dinheirinho, consegue alguma coisa maior, já larga, já deixa tudo. Isso é o que? É viver por sentimento, cara. Só que foi igual você falou, nós temos que viver por fé. E não por sentimento. Porque quando você vive com fé, foi o que Paulo nos deixou de exemplo. Paulo falou assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não estava falando no contexto de que ele tinha poder para fazer o que ele quiser. Não. Ele conseguia suportar tudo. Ele conseguia suportar tanto a riqueza como a pobreza. Ele conseguia ler a Bíblia todos os dias estando triste. Ele conseguia ler a Bíblia todos os dias estamos felizes. Entendeu E que é não é isso sobre ele. que. Ele entendeu que não é sobre ele. Quando você começa a descobrir o seu propósito, começa a descobrir a sua identidade, você consegue ter uma ligação com Deus diferente daquilo que você sente. É como se. É como se fosse. É realmente um casamento, cara. É realmente, por mais que às vezes você briga com a sua esposa, por mais que acontecem situações que deixa a sua estrutura abalada, você fica com ela todos os dias. Não tem momento mais, não tem dinheiro mais, as coisas estão difíceis, estão apertadas, mas vocês estão juntos. A relação com Deus é a mesma coisa. É na saúde, na alegria. A tristeza. É um juramento que na nós temos que fazer com Deus. É um juramento que nós temos que fazer com Deus, sabe? E isso foi uma base para mim levar dia após dia, ano após ano. Foi um fundamento que eu aprendi na dor, cara. Na dor, porque é difícil, cara. É difícil negar tudo que esse mundo nos oferece. Porque pelo fato de eu conversar com muita gente, o pessoal falava, nossa, que era muito bom usar droga, que era muito bom beber, que era muito bom se prostituir, que era muito bom você ter relacionamento com várias mulheres ao mesmo tempo, que era muito bom todas essas coisas. Eles falavam isso, só que pra mim, que nunca experimentou, às vezes é um perigo, sabia, Davi? Às vezes é um perigo, pelo fato de eu nunca ter experimentado isso, é aquilo que o diabo tenta atacar na minha vida. Fala assim, por que você não experimenta uma vez só? Por que você, uma vez, eu não preciso de mais nenhuma vez na sua vida, uma vez só? Por quê que você não faz isso? E é aquela dúvida, e é a parte da onde que vai na sua mente. Só que a sua mente não pode decidir por você.
Quem tem que decidir por você é o seu coração. Uau. Que foi o que o Daniel falou. Eu decidi em meu coração e não se contaminar. Por mais que a sua mente ela produza algo maligno, o seu coração tá cheio da palavra. É o seu coração que decide, porque a nossa mente ela é ampla. Nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. E o nosso pensamento, desde quando nós nascemos, é maligno, cara. Não tem como. A mente do homem, depois do pecado, ela foi projetada para buscar o mal. Foi corrompida, né? Foi corrompida. Então o mal, ele vem. As coisas do mundo, ela se amplia. Não tem como a gente controlar isso. Só que tem como nós controlar o nosso coração. Tem como nós controlar as nossas decisões. Se é isso mesmo que eu quero, se é isso mesmo que eu não quero. E é por isso que a própria palavra diz, né? Se quer guardar, guarde o seu coração. Porque é aonde tá o seu maior tesouro. E o interessante é que eu lembro também de uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que um coração só é digno de ser ouvido se dentro dele tem mais a palavra de Deus do que a sua própria vontade. Nossa. Então aí você real. coloca na balança o Real. que você tem alimentado o seu coração. É o que você disse, se você tem deixado o que tá na mente descer, ou você tá fazendo o que tá no coração subir e controlar o restante do corpo. Sim. Nisso, constantemente a gente observa a respeito da palavra. Quando você se alimenta da palavra, você vai conseguir ter essa força. Mas quando você negocia a palavra, você não vai ter essa força. E é exatamente isso que as pessoas maduras em Deus percebem. Que tudo isso que está em volta, nada mais é do que ferramentas para que a gente possa expandir o evangelho e não para que elas possam nos controlar. Então, o dinheiro, a visibilidade, tudo isso é uma ferramenta de Deus para que o evangelho seja expandido. Só que quando você tem um acesso a isso, sem um coração cheio da palavra, o que acontece? Essas coisas te corrompem. E é o que você disse, o mal, ele corrompe o ser humano. Quando um ser humano está sem Deus. Mas quando o ser humano está com Deus, ele não deixa essas ferramentas ser para ele agrilhões Uau. e algemas, mas se Sim. tornam ferramentas de expansão daquilo que é o propósito dele, que é pregar o evangelho. E é por isso que um coração maduro também tem uma mente madura. Exatamente, cara. Então, a sua vida, todas as áreas da sua vida, começa a mudar pelo simples fato de você decidir. É isso. A chave é decisão. Escolha, né? É escolha. E quando você decide, cara, acaba que você começa a dar sua vida por aquilo. Você começa a se entregar totalmente àquilo. É totalmente. Vou dar um exemplo. Se você decide fazer uma faculdade, automaticamente as suas atitudes têm que estar de acordo com o quê? Com a faculdade que você está fazendo. Exatamente. Você tem que dar o seu melhor naquilo. Se é isso mesmo que você decidiu para sua vida, vou dar um exemplo. Você sabe quem que você é. E você tem que decidir. Esse é o próximo passo. Você descobre quem que você é e você tem a decisão. Se você vai seguir aquilo que você é, você vai decidir seguir outras coisas. Quando você decide na sua vida quem que você é, quando você decide na sua vida o que que você quer ser daqui 10 anos, quando você decide na sua vida como que vai estar seu ministério, você acaba que as suas atitudes, elas mostram isso. Entendeu? Então é aquilo, cara, mas Lucas, eu não tenho oportunidade agora. Meu nome não tá lá na lista dos melhores, tá ligado? Meu telefone não toca pra agenda, não toca pra nada. Só que uma coisa que eu aprendi é que enquanto o seu nome não tá lá em cima, é claro que a gente não busca isso só no contexto. Enquanto o seu nome não tá lá em cima, no sucesso, você tem que continuar dando o seu melhor, na onde que você tá. Exatamente. Isso é um princípio básico, porque é aquilo. Deus só vai te entregar alguma coisa se você estiver trabalhando. Deus não vai te entregar nada se você estiver parado. Vou te dar 2 exemplos básicos na Bíblia. Olha os exemplos, né, da Bíblia. É o que a gente A sabe Bíblia é um parâmetro, né? Não tem como. Básico. Não tô falando Lucas, não, na Bíblia. Uma vez Deus ele fala com Elias: desce porque eu vou ungir a Eliseu como profeta. Aí Elias desce, a primeira coisa que Elias ele vê é que Eliseu ele estava trabalhando com seus carros. Olha que contexto totalmente diferente, cara. Olha que contexto totalmente diferente. Deus ele já tinha a identidade de Eliseu. Deus ele já tinha quem que Eliseu era.
Só que a realidade de Eliseu não condizia com o que Deus tinha preparado para ele. É por isso que é importante você descobrir quem que você é em Deus, por causa disso, porque a nossa realidade muitas das vezes não condiz com que Deus ele tem para nós. Por mais que Eliseu ele estava em um ambiente totalmente diferente da vida dele, por mais que ele estava trabalhando em um local que não condizia a nada, não tinha nenhum parâmetro bíblico para falar que o trabalho de Eliseu, Davi, condizia com o legado de profeta na vida dele, por mais que ele não tinha nada a ver com ele, ele continuou trabalhando. E é isso, cara. Deus ele só vai te entregar a sua verdadeira identidade. Deus ele só vai mostrar pra você quem que você é se você estiver trabalhando. Porque se você estiver à toa, Deus não vai te dar nada. O sucesso ele não vem de graça. Provérbios, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. É isso. É isso. É esse que é o verdadeiro princípio. E quando Elias ele chega lá, ele vai e deixa a capa com Eliseu. Passando de que, olha só, passando o quê? Aquilo que Elias viveu como profeta estava passando para quem? Para Eliseu. Só que isso impediu de Eliseu dar o seu melhor na onde que ele estava? Não, cara. Não, cara. Lucas, eu canto, dando exemplo. Hoje lá nós temos escala, né? Graças a Deus, Samuelzinho fez a escala. Samuelzinho fez a escala. Graças a Deus. Samuelzinho fez a escala. Olha que engraçado. E automaticamente, por mês, nós de ministro para ministro, são 2 vezes praticamente por mês, assim. Imagina só, 2 vezes por mês. Só que imagina se Deus tem uma agenda para mim, dando exemplo, futuramente, de todos os dias estar ministrando. A minha realidade hoje não condiz com aquilo. E as pessoas têm um sério defeito de querer dar o melhor quando ela chegar lá. Uou. Chave. As pessoas têm esse defeito de dar o melhor quando ela tiver com aquilo que Deus tem para ela. Deus ele profetiza na sua vida assim: ah, você vai ser um grande pastor. Só que quando eu virar o pastor e ser consagrado, eu vou estudar a Bíblia. Uou. Espera chegar, né, o de repente, né, para viver aquilo que Deus tem. Isso é poderoso. E antes da gente iniciar, vamos fazer uma pausa aqui bem rápido para nós falarmos dos nossos patrocinadores, aqueles que têm acreditado nesse projeto, né? E eu queria começar aqui falando do Jefinho Baterias. Jefinho Baterias é aquele que vem abraçando esse projeto, né, Rony, de uma forma extraordinária e trazendo uma novidade. Cara, você tá no seu carro e ele te deixa na mão, seja onde for. Porque o carro, né, Lucas? Né, Rony? Ele não tem lugar pra estragar, não. Ele estraga nos lugares que você nem imagina. É onde não tem luz, é onde não tem nada. Mas o Jefinho trouxe essa inovação. Aonde você tiver, ele leva a bateria pra você. Então, precisou de baterias. Seu carro te deixou na mão, liga pro Jefinho Baterias, que ele vai levar para você lá aquilo que você precisa e até no seu conforto do seu lar. Talvez seu carro estragou e você ia sair, não deu, ele leva para você e soluciona todos os problemas. Então não se esqueça, o carro deixou na mão? Jefinho Baterias. E enquanto você estiver esperando o Jefinho, você pode ligar pro Marcelão Lanches, que ele também leva um lanche especial para você. Pra que ficar esperando lá sem fazer nada, bateu a fome, não tem outra. Marcelão Lanche, ele trabalha com hambúrguer, açaí, espaguete maravilhoso, e eu tenho certeza que você terá a melhor experiência. Então, ele tem um ambiente físico, mas também ele entrega qual for o melhor para você. É só você entrar em contato na descrição que vai aparecer no vídeo e você vai ter a melhor experiência de hambúrguer da sua vida. Lá tem o hambúrguer que se chama Crente Raiz e o Crente Nutella. A pergunta eu vou deixar com você. Qual que você é? Liga para lá e peça o seu. Também temos como patrocinador, né, a Doceria King, aonde vem trazido diversas, né, variedades em bolos de festas, docinhos para festa. Então você precisou ter um aniversário aí, né, do seu filho, da sua mãe, da sua irmã, tá precisando de bolo? Doceria King. E aqui vai estar o endereço, vai estar tudo certinho e a frase lá deles é eternizando momentos, aonde você, né, leva a doceria aqui e ele eterniza aquele momento. Então, precisou de docinhos para festa, doce em suas variedades e bolo para festa.
pode contratar, que a gente pode contestar aqui, né? E aprovar que é o melhor da região. Então, precisou de doces? Precisou de bolo de festa? Doceria King. E já pegando um gancho, quando você for pra festa e quiser dar uma repaginada no seu visual, Amanda Salles Estúdio de Beleza. Quando você precisar de um casamento aí, em algum evento, vai a Belíssima. E ela é especialista nessa área. Cronograma capilar, progressiva sem formal, que não agride o seu cabelo. Isso é muito importante, pessoal. Então, cuide de... vai num lugar onde que a pessoa cuida do seu cabelo de forma segura e também de uma forma de conhecimento. Então, ela é especialista na área e ela trabalha com os melhores produtos do mercado. Então, se você precisar de fazer qualquer tipo de especialidade de cabelo, a Amanda Salles é o seu lugar. Entre em contato com ela, agende o seu horário e ela vai te dar mais informações. Entra lá no Instagram, também tem vários vídeos lá do trabalho dela e você será impactado com o que realmente ela tem feito no cabelo das clientes. Então, aproveita este momento e agende o seu horário com Amanda Salles, Estúdio de Beleza. E retornando ao nosso querido, digníssimo, né, Lucas. Sacrosanto. E Lucas, Piada interna. e Lucas, e a gente queremos saber como que foi a sua entrada no louvor. O que o louvor impactou na sua vida de uma forma diversa? Hoje nós sabemos, né, que você é líder ele é líder de louvor juntamente com Samuel na Manancial. O que que isso tem impactado na sua vida e tanto na vida dos outros? O louvor, ele, assim, ele diz muito quem eu sou hoje. Oh. Diz muito quem eu sou hoje. Pelo fato das ministrações, por tudo que eu vivo lá com o Samuel. Samuel, ele, como nosso primeiro líder, né? A gente acaba que conversa. Eu passo praticamente 24 horas do meu dia com, com o Samuel, porque a gente trabalha junto, faz a faculdade na mesma instituição. Então, tem a igreja também. Então, de segunda a segunda, eu e o Samuel lá, acaba que tem uma convivência assim, muito top em questão disso. Então, acaba que nós conversamos sobre a questão do louvor, sabe? E o louvor, ele é surreal na minha vida, porque eu lembro uma experiência top. Quando eu fui comprar o meu primeiro violão, eu não tinha dinheiro, cara. Não tinha dinheiro nenhum. Não tinha dinheiro nenhum para comprar meu violão. E a igreja, na onde que nós estávamos, lá eles se juntaram, me deram dinheiro e me compraram um violão elétrico pra mim, top, cara. mano. Incentivando, sabe? Incentivando. Acho que falta muito isso nas igrejas. Legal. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica agora, hein? Né? Tô brincando. Então, tipo assim, eles se reuniram. O Hernani, que era tesoureiro lá da época, ele ajudou a comprar, né, o violão. Só que aí o que acontece? Meu pai, ele estava passando por uma fase que ele não estava na igreja mais. Então ele chegou a ter esse momento de ir para as drogas e tudo mais. E chegou um tempo que meu pai, ele falou comigo assim que ele iria vender meu violão, cara. Eu tinha ganhado meu primeiro violão elétrico. E realmente, o que ele falou, ele cumpriu. Ele pegou meu violão e foi e vendeu meu violão, meu primeiro violão. Meu primeiro violão que eu tive elétrico na minha vida, cara. Chorei demais. Só que eu aprendi que o louvor na minha vida não é pelo simples fato de eu ter um violão, de eu ter um instrumento. Automaticamente eu não consigo ver, eu não consigo enxergar a adoração ligada ao instrumento em si. Por mais que eu não tinha mais o instrumento, por mais que eu não tinha mais os fundos na minha pregação, por mais que eu não tinha como tocar, isso não mudou a forma de eu louvar a Deus, não. É tanto que se não tivesse microfone na igreja, a gente cantava sem microfone. Se não tivesse violão, nós cantávamos sem violão. Se não tivesse teclado, nós cantávamos sem teclado. É ótimo quando tem a banda toda, é maravilhoso você ver um solo da guitarra, você ver a virada da bateria, ver os meninos fazendo falsete, fazendo aquelas coisas, tudo assim. Na voz é maravilhoso, cara. Só que a verdadeira adoração não está em como você direcionando do externo, mas é de dentro para fora, sabe? Então o louvor, ele tem me impactado nisso,
nesse contexto todo, que hoje eu vivo, a gente vive por momentos, né? E nesse momento do louvor que eu estou vivendo, que é de extrema importância, é que, cara, eu não preciso mais, eu entendi que eu não preciso mais do instrumento para mim conseguir adorar a Deus, conseguir louvar a Deus, Uou. sabe? Eu não preciso do instrumento mais. Se um dia eu fazer uma pregação sem fundo, como a gente tá fazendo um podcast sem fundo nenhum, cara, não preciso mais do externo, eu não preciso de um apoio, porque eu entendi que o único apoio da minha adoração diretamente com Deus é Jesus Cristo. A única intermediação que nós temos entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Não há outro caminho, cara. Não adianta eu pegar o violão e tentar ministrar para uma pessoa se eu não vivo aquilo. Sabe? Eu sei que quando o louvor ele tem o poder de libertar pessoas, tem o poder de curar as pessoas. Sim, sim. Só que não pelo fato das cordas tá atingindo aquele som, não é pelo fato das cordas estar tocando, não é pelo fato de eu conseguir encaixar as notas, não é por esse fato, é porque é por causa de uma busca que nós tivemos no secreto. Oh. E pelo fato de Deus querer fazer. Porque vai chegar um dia de nós buscarmos muito. Vai chegar um dia de eu ensaiar o dia todo o louvor. Vai chegar um dia de eu querer pegar os melhores medleys possíveis. Vai chegar esse dia. E quando Deus não quiser fazer no culto? Oh. Entendeu? Então eu aprendi que o louvor não é simplesmente o fato de eu estar tocando, mas é quem eu sou em Deus. A minha adoração está ligada a quem? A Jesus Cristo. Todas as vezes, cara, todas as vezes antes de eu louvar, eu sempre falo com Deus assim: Deus, você sabe que os meus medleys que eu faço, a maioria sim são espontâneos no momento, só que às vezes eu estudo os medleys em casa também. Eu separo frase por frase pra ver se o medley vai encaixar, os tons certinho pra ver se vai encaixar, porque não adianta, né? Eu chego lá e disse, não adianta. É aquilo que eu falei lá atrás, nós temos que dar o melhor enquanto a gente tem. De verdade, nós temos que dar o melhor. Então, só que, cara, o que eu aprendi é que, por mais, todas as vezes quando eu vou louvar, eu falo com Deus. Eu falo, Deus, tudo que o Senhor fizer aqui na noite, que tudo seja entregue a Ti. Qualquer nota que eu fizer, qualquer solo que eu fizer, qualquer dedilhado que eu fizer, qualquer subidinha de voz a mais que eu der e for perfeito, vai ser para Tua glorificação. E que Teu nome, Pai, seja glorificado em todos os momentos. Desde o começo do louvor até o final do louvor. É como se eu falasse com Deus assim: Deus, louva por mim, toca por mim, porque eu não quero que as pessoas vejam o Lucas, eu quero que as pessoas te vejam através do que eu faço, porque se elas verem o Senhor, automaticamente a vida delas é transformada, porque se ela vê o Lucas, ela vai ver o Lucas pecador, cara. Sim, sim. Se ela olhar pra mim, ela vai ver que o Lucas muitas vezes mentia pro pai dele, tá ligado? É isso, cara. Quando eu toco, todas as vezes que eu toco, eu tento entregar 100% da minha adoração a Deus. E eu falo isso com ele: Deus, eu estou aqui para entregar, não quero entregar 99%, eu quero entregar 100%. Por mais que nós passamos por dias difíceis, uma luta, o trabalho o dia todo, estressante, sabe? Por mais que isso aconteça na nossa vida, o mais importante é você entregar 100% para Deus, porque é isso quem você é e é isso que você vive. Isso que você tá falando é muito importante, até o ponto de que a gente entender que ser um ministro, ser um cristão, ser alguém que leva a presença, não é somente alguém que está dentro de uma igreja ali, só naquele momento que vai ter uma comunhão com Deus. Não. Mas é qualquer ambiente que você se encontra. E tem algo peculiar, né? Tanto com você e com o Samuel, é a questão da onde vocês trabalham. Que vocês levam isso para aquela galera lá. E isso contagiou aquela galera, tanto que hoje na nossa igreja tem bastante pessoas do ambiente de trabalho seus, porque foram contagiados com aquilo que Deus tem derramado sobre você. Explica um pouquinho como que isso aconteceu, como que surgiu dentro da empresa, como é que é a tratativa lá, como é que vocês abordam as pessoas lá. Porque talvez tem muitas pessoas aqui hoje assistindo o podcast e quer trazer uma palavra de Deus dentro do seu trabalho, mas não acha espaço. Então, como que aconteceu com você, com o Samuel lá dentro? Como que vocês planejaram, ou se planejaram isso, né? Como que foi? Cara, não, planejar, não. Zero, né? Zero planejamento. É igual eu falei, quando você descobre quem que você é, quando você tem a sua identidade em Cristo, acaba que o Samuel e eu, nós não precisamos falar nada. Tem a hora de nós falarmos, só que no primeiro momento, é isso que é um conselho que eu dou. Se você quer levar Jesus para sua empresa, seja igual a Jesus. Não precisa de você chegar lá todos os dias e começar a
a falar de Gênesis e Apocalipse pra pessoa, porque a pessoa não vai aceitar, cara. A pessoa só vai aceitar Cristo quando ela vê diferença na sua vida. Entendeu? forte. Se você ser diferente, você automaticamente não precisa falar nada. Antes do Samuel entrar lá na empresa, vou chegar nessa parte aqui rapidão, prometo que eu vou ser muito rápido. Antes de Samuel chegar na empresa, lá também eu tinha essa dificuldade de comunicar com eles. Eu tinha essa dificuldade, porque lá, hoje que graças a Deus quase todo mundo busca, todo mundo se interessa, todo mundo ora, só que antigamente não era assim, cara. Era eu por eu e eu por eu mesmo. Então, cara, um jeito que eu vi de mostrar Jesus pra eles é sendo. Exatamente. Ao ponto de que as pessoas faziam a mesma coisa. Quando eu chegava na sala pra me almoçar, as pessoas paravam, cara. Acontece, né, Samuel? O pessoal tá falando lá. Acontece, as pessoas começam a falar assim, a brincar, a ter aquelas brincadeiras maliciosas, contando a vida delas, dos pecados e tudo mais. Só que quando nós chegamos lá, parava. Total. Ao ponto de que hoje a gerente chega pra gente e pede oração pra orar pela empresa. Olha pra você ver. Pra aumentar o atendimento. Pra você ter noção. Lucas, ora, pede pra Deus aumentar os atendimentos, Tornando cara. referência espiritual. Total. Por quê? Porque aí, o que acontece? Se você leva, de primeiro momento, se você leva as suas atitudes como base em Cristo, automaticamente aquela pessoa vai ficar aberta para você falar com ela sobre Cristo. E quando você leva e a pessoa te dá a brecha para você falar, aí que você entra com a palavra. Exatamente. Aí que você entra. As pessoas olham pra gente e falam assim, cara, como é que vocês conseguem não se contaminar com o mundo? Mas é o que eu sempre falo com elas, cara, não é o Lucas. Nunca foi o Lucas, cara. Foi sempre Deus. É uma decisão que eu tive na minha vida. Eu falo com elas, cara, se você quer ter... eu converso muito com o Breno, eu converso muito com o pessoal assim, eu falo assim, Breno, se você quer ter uma vida certa com Deus, cara, você tem que ser essa vida certa. Você tem que ser isso, cara. É a sua decisão, é as suas atitudes que vão dizer. É você decidir querer mudar, cara. É você decidir querer ser um bom namorado. É você decidir querer ser um bom funcionário. É a sua decisão. Então, é o único jeito que tem de você levar Cristo para sua empresa. É você sendo Cristo lá dentro. É você sendo Ele. Porque nós temos que ser a cópia de Jesus, cara. É o Jesus Copy. Nós temos que ser a cópia de Jesus aonde que nós temos. E eu acho que tem se perdido isso nas igrejas, cara. Os músicos, né? Acho que os levitas, né? Eu acho que posso dizer assim, para as pessoas ficar mais fácil de entender. Entender que o louvor não era sobre pessoas. Você vem pegando na Bíblia um pouco atrás, né? Você vê que os levitas, eles traziam os instrumentos e adoravam a Deus sem público, sem ninguém, cara. Não tinha gente lá para receber, não. Eles entravam pro templo e tocavam simplesmente para Deus, simplesmente expressando, né, o sentimento através da música para Deus. E isso tem se perdido, né, muitas das vezes nas igrejas, né, Lucas? Você pode dizer isso mais, você tem acompanhado mais. Sim, não, realmente. Às vezes nós chegamos em igreja, assim, não cabe a mim citar aqui, mas que sim, sabe, não tem aquela... A gente vê a expressão das pessoas que não tem aquela paixão, cara. Não tem aquela firmeza, não tem aquela decisão de querer estar ali, de querer dar o seu melhor. Então esse é um conselho que eu deixo, assim, para encerrar tudo, um conselho, assim, que... sabe, para todas as pessoas, de que se você quer ter uma vida com Deus, primeiro você tem que saber quem que você é, e depois você tem que decidir levar essa vida com você. Decida ser o melhor aonde que você estiver. Se você estiver na sua casa, seja o melhor esposo, seja o melhor filho. Se você estiver na igreja, seja o melhor ministro de louvor, seja o melhor pregador na noite, seja o melhor dançarina, seja o melhor do teatro, seja o melhor. Não tô falando que você tem que ser melhor do que as pessoas, mas você tem que ser melhor do que você mesmo. Dê o seu melhor. E além do mais, quando você dá o seu melhor, certifique-se, grite, clame de que Cristo, ele é a base e o princípio de tudo. Porque se você é melhor, é por causa dele, não é por você. É isso aí, fechando com chave de ouro.
Lucas, foi um prazer ter você aqui nessa mesa. Você é um irmãozão nosso, sabe muito bem disso. Então, pessoal, você que foi abençoado com esse conteúdo, mande para o máximo de pessoas que você possa, porque talvez pessoas estão passando por os mesmos problemas que um dia o Lucas enfrentou e ela pode ser alcançada por esse escape. Então, não deixe de enviar. Comente aqui a sua história, o que você achou desse podcast. Se você também quiser dar dicas de quem a gente pode trazer, manda dicas lá também, quem você gostaria de ver nessa mesa. A gente vai estar lendo e respondendo cada um de vocês. E, né, Dá, você quer... Deixando uma chave aqui pra vocês do que o Lucas disse, né? Que é um versículo que eu gosto muito, que diz assim, ó: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós podemos ser isso. O mesmo sentimento que houve em Cristo possa haver em nós. Paulo diz isso para a carta de Filipenses, para que eles entendessem que o mesmo sentimento tinha que estar nele. Então, que em vós, que em nós, possa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Muito obrigado, Lucas, por sua presença. Foi top demais. E para finalizar, né, com o Pega Essa, conto com você. E a frase de hoje que eu quero deixar para você é que Deus sempre vai te levantar dos seus fracassos, mas nunca das suas desculpas. Então, para que você possa romper, você precisa ser mais forte do que as suas desculpas. Não dê desculpas. Trabalhe para o Senhor. Tamo junto? Pega essa. Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer, Até a gente. próxima. Tamo junto. Tamo junto. E aí, gostou? Deixe seu like,